Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico, audiência geral desta quarta-feira. Nos estúdios, Silvonei José. Vamos dar início, então. Em nome do Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A pace sia com voi. Introduz assim Papa Francisco, a audiência desta quarta-feira, 29 de abril. A leitura agora do Evangelho segundo Mateus, em italiano. Perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore. Leitura em italiano de Mateus, capítulo 5, versículos de 10 a 12, agora em francês, no início da audiência geral desta quarta-feira. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Depois da leitura em francês, teremos agora inglês. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico. From the Holy Gospel according to Matthew. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so men persecuted the prophets who were before you. The Gospel of the Lord. Depois da língua inglesa, teremos agora o alemão e, na sequência, espanhol. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. Wort des lebendigen Gottes. Leitura agora será feita em espanhol, de Mateus, capítulo 5, versículos de 10 a 12. Lectura del Evangelio según San Mateo. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Leitura agora com Monsenhor Ferreira em português. Leitura do Evangelho de São Mateus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo
disserem todo género de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu, pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação. Após o português, teremos a leitura agora em árabe. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. طوبى للمضطهدين على البر فإن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم كل كذب من أجلي. افرحوا وابتهجوا إن أجركم في السماوات عظيم. فهكذا اضطهدوا الأنبياء من قبلكم. كلام الرب. E agora a leitura da última língua, já tradicional da audiência geral, o polonês. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. E assim se concluem então as leituras. Teremos agora a catequese do Papa Francisco em italiano. E a oitava ou nona dedicada às bem-aventuranças, é a última bem-aventurança, a oitava, mas é a nona audiência dedicada às bem-aventuranças. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Papa introduz com a audiência de hoje, concluímos o itinerário das bem-aventuranças evangélicas. Como ouvimos na última, se proclama a alegria escatológica dos perseguidos pela justiça. Essa bem-aventurança anuncia a mesma felicidade da antes, o reino dos céus e dos perseguidos, assim como é dos pobres em espírito. Compreendemos assim de chegarmos à conclusão de um percurso unitário nos anúncios precedentes. Pobreza em espírito, choro, mansidão, a sede de santidade, a misericórdia, a purificação do coração e as obras de paz podem levar à perseguição por causa de Cristo. Mas essa perseguição, no fim, é causa de alegria e de grande recompensa nos céus. O caminho das bem-aventuranças é um caminho pascal que conduz a uma vida segundo o mundo àquela segundo Deus, de uma existência guiada pela carne, isto é, pelo egoísmo, àquela guiada pelo Espírito. O mundo com seus ídolos, os seus compromissos, as suas prioridades, não pode aprovar esse tipo de existência. As estruturas de pecado, muitas vezes produzidas pela mentalidade humana, ou estranhas, como são ao Espírito de verdade que o mundo não pode receber, não podem que rejeitar a pobreza, ou a mansidão, ou a pureza, e declarar a vida segundo o Evangelho como um erro e um problema. Portanto, algo de marginal. Assim pensa o mundo, assim pensam os fanáticos. Se o mundo vive em função do dinheiro, qualquer um que demonstre que a vida pode realizar-se no dom e na renúncia, torna-se assim um incômodo para o sistema. Incômodo. É a chave, porque o seu testemunho cristão faz tanto bem a tanta gente, porque a segue, incomoda aqueles que têm uma mentalidade mundana.
vive como uma reprovação. Quando aparece a santidade e emerge a vida dos filhos de Deus, aquela beleza, há algo que incomoda, que chama a uma tomada de posição, a deixar-se colocar-se em discussão, abrir-se ao bem e rejeitar aquela luz e endurecer o coração. Também a oposição, tirar a atenção. Nas perseguições dos mártires, cresce a hostilidade, até a insuportação. Basta ver as perseguições do século passado, das ditaduras europeias. Como se chegou, então, a perseguição contra os cristãos e também contra o heroísmo dos cristãos. Mas isso mostra que o drama da perseguição é também o lugar da libertação, da subserviência ao sucesso, ao orgulho, aos compromissos do mundo. Do que então se alega quem é rejeitado pelo mundo por causa de Cristo? De ter encontrado algo que vale mais do que o mundo inteiro. De fato, aquela vantagem. Que vantagem tem um homem que ganha o mundo inteiro e perde a própria vida? Que vantagem tem? É doloroso recordar que, nesse momento, há muitos cristãos que sofrem perseguições em várias áreas do mundo. E devemos esperar e rezar que, o quanto antes, a tribulação deles termine. Os mártires de hoje são muito mais do que dos primeiros séculos. Vamos exprimir a esses irmãos e irmãs a nossa proximidade. Somos um único corpo e esses cristãos são membros que sangram do corpo de Cristo, que é a Igreja. Mas devemos também estar atentos a não ler essa bem-aventurança em chave de vitimismo, de autocomiseração. De fato, não sempre o desprezo dos homens é sinônimo de perseguição. Precisamente, pouco depois, Jesus diz que os cristãos são o sal da terra e chama atenção para o perigo de perder o sabor. Caso contrário, o sal não serve a nada e é jogado e pisado pelas pessoas. Portanto, há também um desprezo que é culpa nossa quando perdemos o sabor de Cristo e do Evangelho. Devemos ser fiéis ao caminho humilde das bem-aventuranças, porque é esse caminho que nos leva a ser de Cristo e não do mundo. Vale a pena recordar o percurso de São Paulo. Quando pensava ser um justo, era de fato um perseguidor. Mas quando descobre de ser um perseguidor, torna-se um homem de amor, que enfrenta com alegria os sofrimentos da perseguição. A exclusão e a perseguição, se Deus nos dá essa graça, que fazem assemelhar a Cristo crucificado, a sua paixão, são a manifestação da vida nova. Essa vida é a mesma de Cristo, que para nós homens e para nossa salvação foi desprezado e rejeitado pelos homens. Acolher o seu Espírito nos pode levar a ter tanto amor do coração, a oferecer a vida pelo mundo, sem fazer compromissos com seus enganos e aceitando a rejeição. Compromissos com o mundo são perigos. O cristão é sempre tentado a fazer compromissos com o mundo, com o espírito do mundo. Isso, rejeitar os compromissos, é a vida do reino dos céus, a maior alegria, a verdadeira alegria. E nas perseguições, sempre
Tem a presença de Jesus que nos acompanha, a presença de Jesus que nos consola, a força do Espírito que nos ajuda a ir para frente. Não vamos nos desencorajar, desanimar. Quando uma vida coerente do Evangelho atrai a perseguição das pessoas, o Espírito nos sustenta nesta estrada. Conclui assim Papa Francisco a sua catequese desta quarta-feira. Recordamos, dedicado à última das bem-aventuranças. Teremos agora a síntese em francês e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Como dissemos no início, aproveitando o momento para saudarmos as emissoras de rádio e televisão que neste momento estão conosco e você através das nossas redes sociais. Uma boa quarta-feira ainda. Essa é a nona audiência geral dedicada às bem-aventuranças. As bem-aventuranças são 8, a última de hoje. A primeira das audiências o Papa dedicou a uma introdução e depois as 8 bem-aventuranças. E nós ouvimos hoje a última das bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. O Papa, já no início das suas palavras, dizia que hoje se conclui, então, esse itinerário sobre as bem-aventuranças evangélicas. E essa última proclama, precisamente, a alegria escatológica dos perseguidos pela justiça. E essa bem-aventurança anuncia, recordava Papa Francisco, a mesma felicidade de antes. Ou seja, o reino dos céus é dos perseguidos, assim como é dos pobres em espírito. Compreendemos assim de temos chegado ao fim de um percurso unitário nos anúncios precedentes. O Papa recorda a pobreza em espírito, o choro, a mansidão, a sede de santidade, a misericórdia, a purificação do coração, as obras de paz que podem conduzir a perseguições por causa de Cristo. Mas essas perseguições, no fim, nos trazem alegria, a recompensa, a grande recompensa nos céus. O caminho das bem-aventuranças é, portanto, um caminho pascal, que conduz de uma vida segundo o mundo a uma vida segundo Deus. De uma existência guiada pela carne, isto é, pelo egoísmo, aquela guiada pelo Espírito. Recordava, então, Papa Francisco nas suas palavras. Mais nous ne devons pas lire cette béatitude en termes de victimisation. O mundo, com seus ídolos, com seus compromissos, com suas prioridades, certamente, recordava Francisco, não pode aprovar esse tipo de existência. As estruturas de pecado, frequentemente produzidos pela mentalidade humana, assim, tão estranhas como são o espírito de verdade que o mundo não pode receber, não podem que então rejeitar a pobreza, a mansidão, a pureza e declarar a vida segundo o Evangelho como um erro. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Sabato prossimo ricorrerà la festa di San Giuseppe Lavoratore. Per sua intercessione affido alla misericordia di Dio le persone colpite dalla disoccupazione a causa dell'attuale pandemia. Possa il Signore essere la provvidenza di tutti i bisognosi e incoraggiarci a aiutarli. Dio vi benedica. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Papa que recorda que sábado próximo teremos a festa de São José Operário. Por sua intercessão, confio à misericórdia de Deus as pessoas atingidas pelo desemprego por causa da atual pandemia. Possa o Senhor, disse ainda Francisco, ser a providência de todos os necessitados e nos encorajar a ajudá-los. Que Deus abençoe todos vocês. Recordação também do Santo Padre para 1º de maio, festa
de São José, operário. Agora teremos a síntese em inglês e a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua inglesa. Estamos transmitindo ao vivo na biblioteca do Palácio Apostólico, nesse tempo de coronavírus, sem a presença dos fiéis, audiência geral com o Papa Francisco, que já pronunciou a sua catequese, recordando a 8ª e última das bem-aventuranças. O Papa recordava mais uma vez, na sua reflexão, dizendo que se o mundo vive em função do dinheiro, qualquer um que demonstra que a vida pode realizar-se no dom e na renúncia, portanto, ao contrário da função do dinheiro, incomoda para um sistema de avidez. Quando aparece a santidade e emerge a vida dos filhos de Deus naquela beleza, algo que incomoda, que inclusive chama a uma tomada de posição. Ou deixar-se colocar em discussão e abrir-se ao bem, ou rejeitar aquela luz, endurecer o coração, até mesmo a oposição, a rejeição total. Mas isso mostra que o drama, disse ainda Francisco, da perseguição é também o lugar da libertação. Nos libertamos daquela subserviência ao sucesso, da vanglória, do orgulho, do compromisso com o mundo. E o Papa faz uma pergunta, então, do que devemos nos alegrar quem rejeita e que é rejeitado pelo mundo por causa de Cristo? Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Nella gioia del Cristo risorto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Signore vi benedica. Papa saúda então os fiéis em língua inglesa, coligados através dos meios de comunicação social, da alegria do Cristo ressuscitando, e invoco sobre todos vocês e suas famílias o amor misericordioso de Deus, nosso Pai. Que o Senhor abençoe todos vocês. Teremos agora a síntese em alemão e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des Falávamos antes Dankbarkeit und Verehrung. da pergunta que o Santo Padre nos faz. Do que então se alegrar quem é rejeitado pelo mundo por causa de Cristo? E a resposta, de ter encontrado algo que vale muito mais do que o mundo inteiro. De fato, qual vantagem tem um homem que ganha o mundo inteiro e perde a própria vida? Recordando o texto de Marcos. É doloroso recordar, disse ainda Francisco, que neste momento em que muitos cristãos padecem perseguições em várias áreas do mundo, e devemos esperar e rezar que o quanto antes as suas tribulações terminem. Exprimimos a esses nossos irmãos e irmãs a nossa proximidade, porque somos um único corpo, e esses cristãos com seus membros, dos quais brotam o sangue do corpo de Cristo, que é a Igreja. Não devemos estar atentos também a não ler esta bem-aventurança em chave de vitimismo, disse o Santo Padre. Não devemos, como uma certa autocomiseração, não. De fato, nem sempre o desprezo dos homens é sinônimo de perseguição. Chama atenção Francisco. Pouco depois, Jesus diz que os cristãos são o sal da terra. Recordava assim Papa Francisco, texto de Mateus. Os cristãos são o sal da terra. E chama atenção para o perigo de perder o sabor. Caso contrário, a que serve então
o sal se perde o sabor, a não ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Portanto, é também o desprezo que é nossa culpa. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Mantenga sempre viva in noi la gioia del Vangelo e la forza di esserne veraci testimoni. Il Signore vi accompagni con la sua pace. Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Papa saúda de coração os fiéis de língua alemã, poder do Cristo ressuscitado, dos quais somos membros, mantenha sempre viva em nós a alegria do Evangelho e a força de sermos verdadeiras testemunhas. O Senhor nos acompanhe com a sua paz. Teremos agora a síntese em espanhol e recordamos ao próprio Santo Padre na sua língua mãe quem faz a síntese. E depois a saudação também aos fiéis de língua espanhola. Precisamos ser fiéis ao caminho, disse ainda Francisco nas suas palavras, sermos fiéis ao caminho humilde das bem-aventuranças, porque esse caminho nos leva a sermos de Cristo e não do mundo. Vale a pena recordar, disse ainda, o percurso de São Paulo. Quando pensava de ser um justo, de fato era um perseguidor. Mas quando descobre de ser um perseguidor, torna-se um homem do amor, que enfrenta com alegria os sofrimentos da perseguição. Vamos ouvir então o Santo Padre. Hoy concluimos las catequesis dedicadas a las bienaventuranzas. Y lo hacemos con la última de ellas, que proclama la alegría que viene de la persecución a causa de la justicia. Esta bienaventuranza culmina un camino que es el que conduce a una vida según este mundo de Dios, a una vida guiada por el egoísmo, a la del espíritu. El mundo con sus ídolos y con sus estructuras de pecado no puede permitir un estilo de vida según el espíritu de la verdad, por lo que rechaza la enseñanza del Evangelio, tachándola como un problema que se debe desechar y arrinconar. Esto muestra que la persecución lleva a la liberación interior, que rompe con las ataduras del mundo, produciendo una gran alegría, porque se ha encontrado un verdadero tesoro mucho mayor al que puede ofrecer el mundo. Por eso tenemos que recordar a tantos cristianos, hermanos nuestros, que sufren persecución en diferentes partes del mundo. Ellos necesitan nuestra oración y experimentar nuestra cercanía. La bienaventuranza que hoy meditamos no debe leerse en clave victimista. De hecho, no todo desprecio de los hombres es sinónimo de persecución. Jesús nos dice que somos sal de la tierra y llama nuestra atención ante el peligro de perder el sabor, porque no serviría más que para tirarla afuera y que la pisotee la gente. El cristiano está llamado a vivir el espíritu de la bienaventuranza y que toda su vida haga gustar a los demás el buen sabor de Cristo y del Evangelio. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a seguir la senda de las bienaventuranzas, haciéndolas vida con quienes tienen cerca y sufren, de modo particular en estos momentos de adversidad y dificultad. El Señor les concederá experimentar, en medio de las circunstancias que les toca vivir, una gran alegría y paz interior. Que Dios los bendiga. Teremos agora a síntese em português, a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Santo Padre, em nome das pessoas de língua portuguesa, conectadas através dos meios de comunicação social, testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, e asseguro as nossas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No fim, rezaremos o Pai Nosso em latim,
E depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na leitura inicial, ouvimos a 8ª e última das bem-aventuranças, que proclama a alegria escatológica das pessoas perseguidas por causa de Cristo. É doloroso recordar que, neste mesmo momento, em diversos pontos da terra, sofrem perseguição muitos cristãos. São os membros ensanguentados do corpo de Cristo que é a Igreja. Irmãs e irmãos nossos, a quem exprimimos fraterna solidariedade, com votos e esperança de que a tribulação deles termine quanto antes. Contudo, a história ensina que o mundo, com as suas estruturas de pecado, torna a mentalidade humana fechada e hostil às sugestões do Espírito de Deus. Na verdade, um mundo egoísta e indiferente sente-se incomodado à vista de uma pessoa cuja vida é prova de que se pode ser feliz na renúncia e na doação aos outros. Então o mundo ou aceita a proposta e se abre ao bem, ou rejeita a luz e endurece o coração, chegando à violência e perseguição. A senda das bem-aventuranças é um caminho pascal que leva de uma vida segundo o mundo à vida segundo Deus, de uma vida guiada pela carne à vida guiada pelo Espírito da verdade. Esta obediência ao Espírito faz brotar tanto amor no coração que se chega ao ponto de oferecer a própria vida pela salvação dos perseguidores. Assim, o drama da perseguição é também o lugar da libertação das cadeias do sucesso à custa dos outros, da vanglória e domínio do mundo. Então, de que se alegra a pessoa que é rejeitada pelo mundo por causa de Cristo? Alegra-se por ter encontrado algo que vale mais do que o mundo inteiro. De facto, como se lê no Evangelho de Marcos, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Agora, o Santo Padre saúda em italiano os ouvintes da língua portuguesa. Saluto gli ascoltatori di lingua portoghese. Affido a buon Dio la vostra vita e quella dei vostri familiari. Pregate anche voi per me. Esorto le vostre famiglie a radunarsi quotidianamente per la recita del Rosario sotto lo sguardo della Vergine Madre, affinché in esse non si esaurisca l'olio della fede e della gioia, che sgorga dalla vita di quanti sono in comunione con Dio. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os ouvintes da língua portuguesa. Confio ao bom Deus a vossa vida e a dos vossos familiares. Rezai também vós por mim, que as vossas famílias se reúnam diariamente para a reza do terço sob o olhar da Virgem Mãe, para que nelas não se acabe jamais o óleo da fé e da alegria que brota da vida dos seus membros em comunhão com Deus. A saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua portuguesa, momento em que o Santo Padre dirige o seu pensamento também para os países lusófonos. Confie ao bom Deus a vossa vida e a dos vossos familiares. Rezai também vós por mim, que as vossas famílias se reúnam diariamente ao convite do Santo Padre para a reza do terço sob o olhar da Virgem Mãe, para que nelas não se acabe jamais o óleo da fé e da alegria que brota da vida dos seus membros em comunhão com Deus. Nesse momento nós temos agora a síntese em árabe das palavras do Santo Padre, da sua catequese proferida momentos antes em italiano. E depois a saudação também do Santo Padre aos fiéis em língua árabe. Santo Padre que já iniciou
a sua quarta-feira, na manhã de hoje, presidindo a Santa Missa na Casa Santa Marta, aqui no Vaticano, dia em que a Igreja, nesse 29 de abril, celebra a memória litúrgica de Santa Catarina de Sena, Virgem Doutora da Igreja, padroeira da Itália e da Europa. Na introdução, dirigiu seu pensamento à Europa, como fez outras vezes nesses dias, caracterizados pela pandemia da Covid-19. Hoje é Santa Catarina de Sena, disse Francisco, doutora da Igreja, padroeira da Europa. Rezemos pela Europa, pela unidade da Europa, pela unidade da União Europeia, para que todos juntos possamos seguir adiante como irmãos. Essa é a intenção da missa, então, desta manhã. E na homilia, Francisco comentou a carta de São João, em que o apóstolo afirma que Deus é luz. E se dissermos que estamos em comunhão com Ele, estamos também em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas adverte, se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos. Mas se reconhecermos nossos pecados, então Deus nos perdoa e nos purifica de toda a culpa. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco, que, como dissemos antes, encerra hoje a série de catequeses dedicadas às bem-aventuranças. Hoje nós ouvimos a oitava e última das bem-aventuranças, que proclama a alegria escatológica das pessoas perseguidas por causa de Cristo. O Papa também recordava que nesse momento em diversos pontos da terra sofrem perseguição muitos cristãos. E a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Saluto tutti i fedeli di lingua araba che seguono questa udienza attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Le beatitudini rappresentano un cammino di santità sul quale camminiamo per diventare veri discepoli di Cristo. Sono l'unica via per seguire il suo esempio, per diventare come Lui e così accogliere il suo regno e ottenere la vera gioia. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre dal maligno. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية المتابعين لهذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إن التطويبات هي مسيرة قداسة نسير فيها لنصبح تلاميذا حقيقيين للمسيح. إنها الطريق الوحيد لنتبع مثاله، لنصير مثله، لننعم بملكوته وننال الفرح الحقيقي. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Papa então saudou, recordamos, os fiéis de língua árabe, através dessa última audiência. As bem-aventuranças representam um caminho de santidade, sobre o qual caminhamos para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Cristo. São o único caminho para seguir o seu exemplo, para se tornar com Ele, assim acolher o seu reino e obter a verdadeira glória. O Senhor, disse o Papa, acompanhe todos vocês e os proteja de todo mal. Agora, a última síntese que nós temos será em polonês, e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Recordamos que o Papa Francisco nos pede também para intensificarmos a oração do terço neste mês de maio que está para iniciar. O Papa propõe inclusive duas orações a serem rezadas no final da recitação do terço nesse mês de maio. É tradição
escreve o Papa em uma breve carta que foi publicada no final da última semana, rezar o terço em casa, em família, no mês de maio, uma dimensão que as restrições da pandemia nos obrigaram a valorizar, inclusive do ponto de vista espiritual. E por isso Francisco propõe a todos nós redescobrirmos nesse mês de maio a beleza de rezar o terço em casa. Rezar juntos ou sozinhos, o importante é levar em consideração um segredo, diz ele, a simplicidade. O Papa recorda que é fácil encontrar, inclusive na internet, bons esquemas de oração a seguir, mas então o Papa oferece 2 textos que ele mesmo irá rezar no final do terço. Estará unido a todos nós espiritualmente. Contemplar juntos a face de Cristo com o coração de Maria. Nossa Mãe nos tornará ainda mais unidos como família espiritual e nos ajudará a superar esta provação, escreve o Papa. Eu rezarei por vocês, especialmente pelos mais sofredores. E vocês, por favor, rezem por mim. Eu lhes agradeço e abençoo vocês de coração. Uma das orações, o Papa diz que na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e angústias que oprimem o mundo inteiro, recorremos a vós, Mãe de Deus e Nossa Mãe, refugiando-nos sob a vossa proteção. Saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. Dopodomani inizieremo il mese mariano, il mese di maggio. Rimanendo nelle case a causa della pandemia, sfruttiamo questo tempo per riscoprire la bellezza di pregare il rosario e la tradizione delle funzioni mariane. In famiglia oppure individualmente, in ogni momento fissate con lo sguardo il volto di Cristo e il cuore di Maria. La sua materna intercessione vi aiuti ad affrontare questo tempo di particolare prova. Vi benedico di cuore. Tradução das palavras do Santo Padre. Queridos poloneses, saúdo cordialmente cada um de vocês e suas famílias. Depois de amanhã iniciaremos o mês mariano, o mês de maio. Permanecendo nas casas por causa da pandemia, vamos desfrutar esse tempo para redescobrir a beleza de rezar o terço e a tradição das funções marianas. Em família ou individualmente, em cada momento, fixadas com o olhar o vulto de Cristo e o coração de Maria. A sua materna intercessão ajude vocês a enfrentar esse tempo de particular prova. Abençoo todos de coração. Papa recorda então o mês de maio, na sua saudação aos fiéis poloneses, o início do mês de maio, e mais uma vez o convite a redescobrir a beleza de rezar o terço e a tradição das funções marianas, individualmente ou em conjunto, e em todos os momentos fixar, olhar na face de Cristo e no coração de Maria. Agora teremos a última saudação, sempre prevista, aos fiéis de língua italiana, que recordamos a audiência que termina com a reza do Pai Nosso e a bênção apostólica do Papa Francisco. Saluto i fedeli di lingua italiana. Saúdo os fiéis de língua italiana. Hoje celebramos a festa de Santa Catarina de Siena, copadroeira da Itália. Esta grande figura de mulher recebeu da comunhão com Jesus a coragem de ação e aquela inexaurível esperança que a sustenta nas horas mais difíceis, também quando tudo parecia perdido, e permitiu de influenciar sobre os outros, também os mais altos níveis civis e eclesiásticos, com a força da sua fé. O seu exemplo nos ajude cada um a saber unir com coerência cristã o intenso amor à Igreja e uma eficaz solicitude em favor da comunidade civil, especialmente nesse tempo de provação. Peço a Santa Catarina que proteja a Itália durante esta pandemia e proteja a Europa, porque é padroeira da Europa.
proteja toda a Europa, para que permaneça unida. Dirijo um pensamento especial aos jovens, aos idosos, aos enfermos, aos recém-casados. A todos exorto a serem testemunhos de Cristo ressuscitado, o qual mostra aos discípulos as suas chagas, já gloriosas da sua paixão. De coração, abençoo todos vocês. Vamos rezar o Pai Nosso com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, com as palavras do Santo Padre. Na verdade, o mundo egoísta e indiferente sente-se incomodado à vista de uma pessoa cuja vida é a prova de que se pode ser feliz na renúncia e na doação aos outros. Uma boa quarta-feira a você, a todos os nossos amigos que através das redes sociais, das rádios e das televisões estiveram conosco. Nos estúdios da Rádio Vaticano, desejando a você uma boa quarta-feira, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.